Boa noite, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, fazer a nossa oração nessa noite, para o início do nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Jesus, por estarmos aqui reunidos para te adorar, para te bendizer, para louvar ao teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor venha, Senhor, nós te convidamos para que o seu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, para que visite os nossos corações, para que faça morada nos nossos corações, ó Pai. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas do teu poder, do teu amor, da tua alegria, Senhor. Pois é motivo de alegria estarmos aqui reunidos, juntos, para te adorar e te bendizer. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, nos quebrante, ó Pai, para que nós possamos sentir a tua misericórdia, sentir o teu amor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrir em Salmos 150. É um salmo muito conhecido e é um salmo que eu particularmente gosto muito. Salmo 150. Diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos falar junto esse versículo no 3. 1, 2, 3. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Você tem vida? Amém? Então louve ao Senhor. Nós vamos louvar um hino agitado, louve com palmas. Se você se sentir à vontade, dance. Não fica parado assim, aproveita esse momento para você louvar ao Senhor, para que o rio dele venha sobre nós, para que o rio dele venha com libertação sobre as nossas vidas. Amém? He
deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirá um rio. E aquele que tem sede, vem e beba a água da vida. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirá um rio. E aquele que tem sede, vem e beba a água da vida. Deixa fluir o rio, rio de Deus. 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 Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, tua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, tua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar. Glória a Deus. Olha, eu acho que até os que não estavam vivos ficou vivo agora. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias 23, 29, 13, que se nós iremos procurá-lo e nós acharemos quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E eu acredito que nesse momento você tem buscado o Senhor de todo o seu coração. E Ele disse que você o achará. Então, que você continue louvando a Ele, exaltando a Ele, buscando a Ele, procurando por Ele. Nesse momento que a gente tem vivido, que às vezes a gente acha que não vai ter uma luz no final do túnel, mas Ele é a luz, e essa luz está sim no túnel. Só basta a gente dar o primeiro passo e ir até essa luz. Que você possa cantar junto com a gente e pedir para que Ele venha e derrame o seu poder, que Ele venha, porque nós estamos buscando, nós estamos procurando a face dEle. Amém?
quero ler com vocês um texto que está lá no livro do Gênesis, capítulo 29, e verso... Deixa eu ver aqui. E verso 14. Gênesis, capítulo 29, e verso 14. Uma leitura breve, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim: Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia ou Leia, e a da mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos meigos, ou, em algumas traduções, tinha os olhos sem brilho. Mas Raquel, a mais nova, era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Esse texto, e eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos, se você puder. Senhor Deus, nos direcione, Senhor, nessa noite, para que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Fale conosco aquilo que é importante para nós, aquilo que é fundamental para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tipo de idolatria que nós temos. Nós, com facilidade, condenamos muito algumas pessoas que adoram algum tipo de imagem, né? Então, a pessoa tem lá uma imagem de algum santo na casa dela, tal, e nós logo já condenamos essa pessoa porque ela adora essa imagem. Mas adorar ídolos, né, que são essas imagens, não fica restrito a só esses objetos. Mas a adoração de ídolos pode ser em outros conceitos também. E um desses conceitos que eu quero falar nessa noite é sobre o amor romântico. É sobre o amor romântico que é tão cantado nas músicas no mundo todo. As músicas sertanejas, as músicas de rock, de pop, tudo. Os filmes de Hollywood, aqueles filmes românticos, e que colocam em nós esse desejo pelo amor romântico, a ponto de nós fazermos do amor romântico um Deus. Ele se torna um ídolo para nós. E nós, então, nos tornamos escravos desse Deus falso. Nós nos tornamos escravos desse ídolo. E isso é muito ruim e prejudicial para aqueles que servem a esse Deus. Porque, como todo Deus falso, como todo ídolo, ele escraviza os seus servos. Então, uma pessoa que se torna escravo do amor romântico, essa pessoa provavelmente vai sofrer grandes humilhações na vida. Ela vai passar por grandes problemas, porque o seu Deus falso vai exigir dele ou dela grandes sacrifícios. Então, o Deus falso, esse amor romântico que é tão cantado nas canções, nos filmes, nos poemas, nas poesias, esse amor romântico vai exigir dos seus escravos muitos sacrifícios. Então, esse amor romântico vai fazer com que os seus súditos façam coisas humilhantes, vergonhosas. Vai fazer com que os seus súditos se submetam a situações constrangedoras. Por quê? A pessoa que começa a idolatrar o amor romântico,
ela não se preocupa mais com as pessoas. Ela não se preocupa em agradar as pessoas, ela se preocupa em agradar esse Deus que é o amor romântico. Então, se o meu amor romântico está em uma pessoa hoje, eu vou fazer de tudo por essa pessoa. Mas, se daqui 1 ano, 2 anos, o meu amor romântico estiver em outra pessoa, eu vou fazer de tudo por essa outra pessoa. O cidadão aqui não importa, o homem aqui não importa, a mulher não importa, o que importa é o amor romântico. Aonde ele estiver, eu estou. Se ele está aqui nessa mulher hoje, eu vou estar aqui com ela. Mas se ele trocar de mulher, eu vou estar com uma outra mulher. E se ele trocar de mulher de novo, eu vou estar com uma outra mulher. E se trocar de mulher de novo, eu vou estar com uma outra mulher. Porque o escravo do amor romântico, ele não está preocupado com as pessoas. Ele está preocupado em agradar o seu Deus, que é esse amor romântico. Então ele fica trocando. E nessa subserviência que ele tem para com o seu Deus, ele vai se submetendo a situações constrangedoras. Então, se o seu Deus, amor romântico, disser para ele trair a esposa, ele vai trair, porque ele é um escravo, é como um viciado. A pessoa que se torna um idólatra desse amor romântico, cantado nas canções, exposto nos filmes, ele é como um viciado. Ele não mede as consequências para nada. Então, se ele tiver que trair a esposa, ele vai trair para obedecer ao seu Deus falso. Se a mulher tiver que trair o marido, ela vai trair para obedecer ao seu Deus falso. E se ele tiver que trocar de parceira, a cada ano ele vai trocar para obedecer ao seu Deus falso. E ele vive sempre nessa busca, nesse anseio de agradar esse Deus falso, esse ídolo que é o amor romântico. Por isso que nós vemos homens se submetendo a situações vergonhosas. Homens que são incapazes de ser fiéis às suas parceiras. Mulheres que são incapazes de serem fiéis aos seus parceiros. Porque são escravos de um Deus falso, são escravos de um ídolo. E esse ídolo que eu estou falando para você, ele é muito prejudicial, é tanto quanto qualquer outra imagem que você possa ver na casa de alguém. E ele não tem piedade dos seus súditos. Ele não tem piedade. Então ele faz a pessoa se rebaixar aos níveis mais vergonhosos, a se colocar nas situações mais vergonhosas. Ele faz a pessoa se meter nos problemas mais vergonhosos. Porque ele é um viciado. Ela é uma escrava desse Deus falso, desse ídolo. E as canções, os filmes, as poesias, vão fazendo que isso aumente cada vez mais no coração das pessoas. Aqui eu quero abrir um parênteses. O romantismo em si, ele não é uma coisa mal, ele é uma coisa boa. O problema é quando você eleva esse romantismo ao status de Deus na sua vida. E para você viver isso, você não mede mais consequência nenhuma. Então é sempre procurando servir a esse Deus. Você está sempre procurando obedecer a esse Deus. Aonde o meu Deus está pedindo para eu ir? Você vai. Ah, mas eu tenho um casamento aqui de 20 anos. Eu tenho 5 filhos. Não importa. O meu Deus falso está pedindo para eu ficar com uma outra mulher agora. Porque eu não me preocupo com as pessoas. Eu não amo as pessoas. Eu não amo uma mulher. Eu não amo um homem. Eu amo o meu Deus. E aonde o meu Deus estiver, eu vou atrás. Aonde o meu Deus apontar, eu vou atrás. Essa é uma realidade que nós vivemos, isso é um fato. Tem pessoas que são escravas desse Deus, tem pessoas que são
reduzidas ao pó, se metem no meio da lama, do lixo por causa desse Deus. Mas esse não é um problema só do nosso tempo. Nos tempos antigos, lá no livro do Gênesis, nós vemos uma situação muito parecida, e é sobre isso que eu quero falar com você, sobre esse homem que viveu uma situação muito parecida. Lá no Gênesis, vai existir dois senhores, um senhor chamado Isaac e uma senhora chamada Raquel. Eles têm dois filhos. O nome do mais velho é Esaú e o nome do mais novo é Jacó. Naquele tempo, o filho mais velho recebia a bênção do pai, recebia uma bênção especial do pai. Esaú era o filho mais velho e ele então iria receber essa bênção especial do pai dele, Isaac. Só que num dia, Jacó resolveu enganar o pai, para que ele pudesse receber a bênção no lugar do irmão mais velho. Então ele finge que era Saul, e vai lá para o pai dele, e pede para o pai dele dar a bênção para ele. Isaac já era um senhor, já estava praticamente cego, ele não conseguiu perceber que quem estava ali não era Esaú, mas na verdade era Jacó. Então, o que acontece? Jacó chega no Isaac, no pai dele, senhor cego praticamente, e fala assim: pai, eu vim receber a minha bênção de filho mais velho. Isaac ora pelo filho, abençoa o filho dele, achando que era Esaú, mas não era Jacó. Naquele momento, quando Isaac termina a oração, Esaú, o filho mais velho, chega e vê aquela cena. E na hora, Esaú fala: o que está acontecendo aí? Aí Isaac, que estava cego, senhor, ele fala assim: Esaú, não era você que estava aqui comigo? Fala: não, pai, era o Jacó que estava aí, estava te enganando. E ali surge um conflito familiar. Esaú, que era um homem valente, Esaú fica furioso e ameaça de matar Jacó. Aqui eu quero que você perceba o seguinte: Isaac, o pai, sempre deixou claro que quem era o filho preferido dele era Esaú. E isso fez de Esaú um rapaz mimado, soberbo. Isso fez de Esaú uma pessoa superficial. No entanto, Jacó, que era desprezado pelo pai Isaac, fez de Jacó um homem cínico e amargurado. E agora esse homem cínico e amargurado está enganando o pai para receber a bênção de irmão mais velho. Quando Esaú vê essa cena, vê Jacó enganando o pai, Esaú ameaça de matar Jacó. Então Jacó se vê obrigado a fugir ali da região e ter que ir para uma terra muito distante, lá na terra do tio dele, Labão, que é o irmão da mãe deles. O Labão é irmão de Rebeca. E ele vai para essa terra distante. Chegando lá nessa terra distante, a terra de Labão, ele chega, conhece lá Labão e tudo mais, e ele bate o olho numa moça, Raquel. Labão tinha duas filhas. Tinha a filha mais velha. O texto diz que ela tinha um olhar sem brilho. Provavelmente ela não era uma menina muito bonita. Não era uma moça muito bonita. Jacó bate o olho na Leia, na filha mais velha de Labão, e ele não se encanta muito. Mas ele olha para Raquel. Na hora que ele olha para Raquel, Jacó fica completamente apaixonado por ela. Ele bate o olho na Raquel, ele fica perdido de amor por ela. E o texto diz que Raquel era muito bonita e atraente. A Bíblia deixa bem claro que Raquel era uma mulher formosa, era uma mulher atraente. E Jacó
fica completamente apaixonado por aquela mulher. E ele deposita o seu coração nesse amor romântico que ele sente por Raquel. Todas as frustrações, todas as angústias agora de Jacó, ele deposita nessa moça. Porque lá atrás, se você for reparar na vida de Jacó, quem é Jacó? Jacó é um homem, um rapaz que foi a vida toda desprezado pelo pai. O pai nunca deu valor para ele, sempre valorizou mais o irmão mais velho. E agora, a mãe, que ele tinha um bom relacionamento, a mãe, ele também teve que vir embora de casa, porque senão o irmão ia matar ele, e agora ele também não tinha mais o contato com a mãe. Jacó estava sozinho em uma terra estrangeira, era um rapaz que cresceu sempre sendo jogado em segundo plano. E agora ele vê na Raquel, que era uma mulher bonita e atraente, uma oportunidade dele se salvar. Ele vê na Raquel a oportunidade dele encontrar um sentido para a vida dele. Raquel seria a salvação dele. Raquel seria a oportunidade dele se redimir de toda uma vida de abandono. E ele deposita toda a sua esperança, todas as suas intenções, o sentido da sua vida em Raquel, a ponto de Labão chegar em Jacó e falar assim: Jacó, você está trabalhando aqui comigo, agora você vai morar aqui comigo, e você precisa receber um salário. Então fala para mim quanto que você quer receber. Jacó fala assim: Labão, é o seguinte, eu estou apaixonado pela sua filha, e eu não quero receber salário nenhum. Eu vou trabalhar para você por 7 anos, para eu casar com a sua filha. Então Labão aceita esse acordo, eles fazem esse acordo. Então Jacó trabalha 7 anos para se casar com Raquel. O texto bíblico diz que os 7 anos para Jacó, ele estava tão apaixonado, ele estava tão perdido de amor por essa moça, que o texto diz que 7 anos para ele pareceu poucos dias. Aí, eu quero que você entenda uma questão aqui importante, que naquele tempo, fazer esse acordo que Jacó fez, era normal o marido, às vezes, pagar pela esposa, pagar o pai pela esposa. Mas esse valor que Jacó está pagando por Raquel, era um valor muito acima do normal na época. Isso demonstra o quanto que Jacó estava apaixonado por ela. Isso demonstra o quanto que Jacó estava perdido e não estava raciocinando direito por causa da paixão que ele tinha pela Raquel. Então terminou os 7 anos, então finalmente Jacó, lá no verso 21, vai falar com Labão. E ele fala assim para Labão, lá no verso 21, entregue-me a minha mulher. Acabou os 7 anos, trabalhei para você 7 anos. E ele diz, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Os estudiosos das línguas antigas, eles dizem que Jacó foi muito vulgar ao falar com o sogro dele. O jeito que Jacó está falando aqui, traduzindo para os nossos dias, é mais ou menos assim: ó, eu trabalhei para você 7 anos, me dá logo aí a Raquel que eu quero transar com ela. E ele falando isso para o sogro. Ainda hoje, na nossa cultura hoje, 2020, se um homem falar desse jeito com o sogro dele, já é estranho. Imagina naquele tempo. Para você perceber o quanto que Jacó estava sendo prepotente, estava cheio de si, estava perdido de amor, perdido de paixão por essa mulher. Então, Labão fala, tudo bem. E aí, lá no verso 23, o texto diz que quando chegou a noite, Labão deu sua filha Leia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Quero explicar isso para você. Teve a festa de casamento, tudo certinho ali, aquela coisa,
Jacó bebeu um monte de vinho, e aí foi lá para o quarto, para eles terem a sua noite de lua de mel lá. Labão viu que Jacó estava muito bêbado, e Labão não mandou Raquel para se deitar com Jacó. Labão mandou a filha mais velha. E aí, amanheceu, Jacó teve relações com ela, amanheceu, e quando amanheceu, Jacó já estava mais dentro de si, e aí ele percebeu que não era Raquel, e ele foi furioso falar com Labão. Ele falou: meu senhor, eu não trabalhei para você por 7 anos, e agora você vem com essa para cima de mim? Eu fui honesto com você, trabalhei 7 anos para me casar com Raquel, e você coloca a Leia para se deitar comigo? Aí Labão, sendo irônico com Jacó, ele fala assim: meu caro, você por um acaso não sabe que na nossa terra não se casa a filha mais nova primeiro? Aqui o nosso costume é casar a filha mais velha. Você já deveria saber disso, porque você já está aqui com a gente 7 anos. Jacó, ele poderia ter feito um escândalo, poderia ter não ter aceitado essa situação, mas aí Labão propõe uma coisa para Jacó. Labão fala assim: olha, trabalhe comigo mais 7 anos, e eu vou te dar Raquel. Estava perdido de amor. Era escravo desse amor romântico. Então, o que Jacó fez? Qual que era o acordo? Dali a alguns dias, Jacó iria receber Raquel como a sua esposa, e como recompensa e como preço, ele iria depois trabalhar mais 7 anos para pagar pelo dote de Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Tem um comentarista, na verdade um rabino dos tempos antigos, que ele, explicando sobre esse texto, ele diz que quando Jacó se deitou com Leia e amanheceu o dia e ele viu que não era Raquel, passou todo o dia, ele teve aquela discussão com Labão e tudo mais, aí teve a segunda noite, os dois, Jacó e Leia, estavam deitados no quarto, na cama, no escuro, e Jacó falou assim, segundo esse rabino, ele refletindo sobre esse texto, ele falando assim: Leia, eu chamei Raquel à noite e você me respondeu. Por que você fez isso comigo? Por que você me enganou? E Leia então responde para Jacó: Jacó, seu pai chamou Esaú e você respondeu. Por que você fez isso com seu pai? Por que você enganou seu pai? E toda a bravura, toda a soberba de Jacó morreu nos lábios dele. Porque é isso que os deuses falsos faz com os seus escravos. Eles são humilhados. Temos aqui a Leia. O texto vai dizer depois que Jacó era perdidamente apaixonado pela Raquel. Então ele se casou com a Leia e se casou com a Raquel. Ele tinha 2 esposas. Naquele tempo era comum, apesar da Bíblia nunca validar esse tipo de comportamento, naquele tempo era comum. Só que Jacó o tempo todo demonstrava que ele era perdidamente apaixonado por Raquel e desprezava o tempo todo Leia. Então nós temos aqui uma moça, Leia, que era desprezada pelo pai, porque o pai não estava conseguindo casar ela de jeito nenhum, talvez nenhum homem estava querendo casar com ela, e o pai talvez querendo ganhar dinheiro com o dote dela e não conseguia de jeito nenhum passar a menina para frente. Então ela sentia esse desprezo do pai, e agora ela casou com um homem que também não ama ela. Ela era desprezada pelo pai, e ela agora era desprezada pelo marido. Uma mulher que duplamente foi desprezada na vida. E tinha que ver o seu marido se derretendo de amor pela irmã mais nova. Ela sempre viveu à sombra da sua irmã mais nova, Raquel. Então,
Acontece que Raquel não podia ter filhos. A mulher que Jacó era tão apaixonada não podia ter filhos, era estéril. E eu quero ler com você aqui o capítulo 29 e o verso 31 com você. Presta atenção nesse texto aqui. Quando o Senhor viu que Leia era desprezada por Jacó, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Leia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade e agora certamente o meu marido me amará. Leia estava colocando toda a esperança dela nos filhos agora. Quando ela engravida, ela percebeu que a irmã mais nova não podia ter filho. E aí Deus viu que ela estava sendo desprezada. Deus deu para Leia um filho, o privilégio de ter um filho. Só que Leia teve esse filho com uma intenção, de conquistar finalmente o amor do marido. Ela falou: agora Jacó vai morrer de amor por mim. Agora Jacó vai rastejar por mim. Porque eu dei um filho para ele. A minha irmã mais nova não consegue engravidar. Deus me abençoou e agora eu vou ter um filho e Jacó vai ficar perdidamente apaixonado por mim. Tanto é que ela coloca o nome do menino de Ruben, que quer dizer: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Olha a intenção de Leia onde está. Ela quer fazer o quê? Quer conquistar o amor do marido dela. Ela quer finalmente ser amada por alguém. Já que o pai nunca amou, e já que o marido também não ama, finalmente agora ela quer ser amada por alguém. E aí tem o verso 33, Leia engravidou de novo. Ela não conseguiu ter a atenção de Jacó. Mesmo ela tendo um filho, Jacó ainda continuava perdidamente apaixonado por Raquel. Então ela teve um segundo filho, engravidou de novo. Quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamo Simeão. Deus deu um outro filho para Leia. E ela novamente, ela falou: olha, Deus está vendo que eu estou sendo desprezada. E Ele me deu um outro filho. Quem sabe agora vai, né? Quem sabe agora Jacó começa a me valorizar mais um pouco. No verso 34, Leia tem o terceiro filho. Raquel não teve filho ainda. De novo, engravidou. E quando deu à luz mais um filho, disse: agora, presta atenção, o que essa mulher, que é escrava desse desejo de ser amada pelo seu marido. Agora, finalmente, o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Olha o quanto que essa mulher estava desesperada para ser amada pelo seu marido. E a questão de Leia não era física, não era sexual, porque ela tinha o corpo de Jacó. Ela podia ter relações com Jacó, ela era a esposa dele. Mas a questão é que ela percebia que ela não tinha um coração. E ela estava desesperada, e ela achou que o jeito de conquistar o amor do marido dela era através dos filhos. É isso que as pessoas fazem. Elas ficam desesperadas. Então, Leia tem o seu quarto filho. Engravidou ainda outra vez
E quando deu à luz ao outro filho, disse, olha só, agora Léia, o que ela diz quando ela tem o quarto filho. Dessa vez louvarei o Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Dessa vez louvarei o Senhor. Ela finalmente teve um progresso espiritual na vida dela, e ela deixou de ser escrava do desejo de afeição do marido. Ela deixou de ser escrava desse desejo pelo amor romântico, e agora ela entendeu que ela de fato deve toda a gratidão, toda a devoção dela a Deus. Ela não deveria fazer do seu marido o seu Deus, ela não deveria fazer do amor romântico do seu marido o seu principal objetivo de vida. Léia agora finalmente, a ter o seu quarto filho, ela entende isso e diz, agora eu louvarei ao Senhor. E essa mulher, que foi desprezada pelo pai, foi desprezada pelo marido, Deus olhou para essa mulher com amor. Porque Deus é aquele que olha para aqueles que são desprezados. Deus é aquele que olha para aqueles que são humilhados. Deus é aquele que olha para aqueles que são menosprezados. E Deus olhou com carinho para o sofrimento de Léia. Deus olhou com amor para a vida de Léia e deu para ela um filho chamado Judá. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus veio da descendência desse filho de Léia. O Salvador do mundo surgiu da descendência de Judá. Filho de uma mulher que foi desprezada por dois homens na vida, o pai e o marido. Mas ela não foi desprezada por Deus. Essa mulher não foi abandonada por Deus. Irmãos, isso é importante para que a gente entenda que não devemos ser escravos desse Deus que está aí arrebatando milhares de pessoas. Há um tempo atrás, estava vendo nas redes sociais algumas pessoas jovens, outros homens, até mais de 30 anos, escrevendo textos assim apaixonadíssimos por um cantor, por uma cantora, ou por alguém famoso da internet. Olha, me nota, meu sonho, o objetivo da minha vida é ser notado por você, você é o amor da minha vida. A minha vida não tem sentido se eu não ouvir uma música sua todo dia. E milhões e milhões e milhões de pessoas assim. Milhões de pessoas escravas desse amor romântico. Milhões de pessoas escravas desse sentimentalismo que pode sufocar a vida de qualquer cidadão. Jacó, infelizmente, não teve o mesmo progresso que a sua esposa Léia. Se você for acompanhar a vida de Jacó, você vai perceber que até lá no final de Gênesis, Jacó dá trabalho ainda para o filho dele, José. Até lá no final, ele vai abençoar os dois filhos, em vez de ele dar a bênção para o mais novo, em vez de dar a bênção para o mais velho, ele dá a bênção para o mais novo, e inverte tudo, José fica bravo com ele, e Jacó a vida toda dando trabalho. Morreu, sempre assim, cabeça dura. Mas o texto nos mostra que teve uma mulher que abriu o olho. E essa noite é uma noite para nós abrirmos os nossos olhos. Essa é uma noite para que nós possamos parar de ser escravos desse Deus, para aqueles que percebem que são escravos desse Deus. É uma noite para que você não venha ficar sendo humilhado por um Deus falso, um Deus que só quer o seu mal, um Deus que só quer destruir você. Irmãos, como que nós podemos, então, tirar do nosso coração esse sentimentalismo, esse Deus falso? Como
você que está me ouvindo, que talvez se sente aprisionado por esse tipo de questão, como você pode tirar do seu coração esse Deus falso? Um sentimento só sai do seu coração quando vier outro. O sentimentalismo, esse Deus falso, só vai sair do seu coração quando vier outro. Mas esse outro não pode ser um outro sentimentalismo falso. Tem que ser a adoração ao verdadeiro Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Jesus. Não seja escravo desse sentimentalismo. Não seja escravo desse tipo de questão, porque isso tem sido responsável de destruir milhares de famílias no mundo. Homens que estão desistindo de suas famílias por causa desses deuses falsos. Mulheres que estão desistindo de suas famílias por causa desses deuses falsos. Adolescentes que estão se colocando em situações vergonhosas por causa desses deuses falsos. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos enxergar as coisas como elas são. Tire do seu coração esse ídolo e coloque no trono da sua vida o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que descendeu de Judá, filho de Leia, mulher desprezada. Que você possa colocar Jesus no centro da sua vida. Que o seu coração não venha se apaixonar por nada. Eu ouvi um relato uma vez do Tim Keller, e ele fala que tinha uma mulher que era muito bonita. E essa mulher, desde cedo, desde adolescente, ela percebeu que ela era bonita. E ela começou a usar a sua beleza para manipular as pessoas, os homens. Só que chegou num determinado momento que ela começou a ser manipulada por causa da sua beleza. E aí ela se percebe depois escrava dos homens, porque a vida dela parecia que não tinha sentido se ela não se sentisse desejada por algum homem. Ela precisava ter algum homem se rastejando por ela. Era o Deus dela. Isso era o que dava combustível para a vida dela. Irmãos, que a gente possa pedir para o Senhor tirar do nosso coração toda e qualquer idolatria. O nosso Senhor Jesus, Ele também, quando veio ao mundo, Ele também foi desprezado, nasceu numa manjedoura. O profeta Isaías vai nos dizer que Ele não tinha grande beleza, não tinha grande formosura. Ele era desprezado. E por isso, talvez, Ele vai olhar para aqueles que se sentem desprezados com um olhar de amor, com um olhar de graça. Então, nessa noite, o meu objetivo é reorientar você a deixar de ser escravo desse sentimentalismo que está ao nosso redor. Irmãos, o que tem de homens, jovens, adolescentes, meia-idade, idosos, se aventurando em paixões, mulheres se aventurando em paixões, porque são escravos desse sentimentalismo, são escravos dessas questões que só pode trazer para você vergonha e desonra. Eu quero ler, para terminar a minha palavra, Êxodo, capítulo 20 e verso 3. Diz assim, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, e aqui eu encerro a minha palavra. Não terás outros deuses além de mim. Não terá outros deuses além de mim. Ah, mas eu não adoro uma imagem lá, não tenho uma imagem na minha partilheira, perto da TV ou no meu quarto. Mas talvez é um adorador desse tipo de sentimentalismo.
é um homem escravo desse sentimentalismo, é uma mulher escrava desse sentimentalismo. E Deus diz: não terás outro Deus além de mim. Não é para adorar nenhum outro Deus. Por quê? Porque qualquer outro Deus que você se tornar um adorador, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, você vai ser um escravo, você vai ser tacado na lama, você vai perder a sua família, você vai perder a sua credibilidade, você vai perder a sua moral, você vai perder muitas outras coisas. Por isso que Deus diz: não tenha outro Deus além de mim, porque os outros deuses vão judiar de você para valer. Se você tiver um outro Deus além de mim, você vai passar os piores constrangimentos da sua vida. Por isso não tenha outro Deus além de mim. Por isso não seja um escravo desse amor romântico. Por isso não seja um escravo desse sentimentalismo tão cantado nas músicas sertanejas, nas músicas de rock, nos filmes. Novamente abro um parênteses aqui. O romantismo não é ruim. Ter uma música romântica não é ruim. A questão é quando essas músicas, esses filmes e o seu coração começam a induzir você a achar que é isso que dá sentido para a sua vida. Eu só vou ser um homem feliz quando eu obedecer o meu Deus falso. Eu só vou ser uma mulher feliz quando eu obedecer o meu Deus falso. O meu Deus falso está onde? Está lá na Raquel. Ah, então eu vou para Raquel aqui, ó. Mudou, agora está em outro. Mudou de novo, mudou mais uma vez. E eu vou sendo um escravo. Não seja escravo de nenhum Deus falso. Seja um adorador do verdadeiro Deus, que ama e que olha para você, mesmo quando você talvez se sinta desprezado por alguém. É fato que muitas pessoas, por ter uma infância desprezada, ou ser desprezada pelo pai, pela mãe, procura nos braços de um parceiro ou de uma parceira o seu sentido de vida. É fato isso, nós sabemos. Mas que você nessa noite possa deixar a palavra do Evangelho entrar no seu coração e tirar de você esse amor, pedir para que Deus tire de você essa idolatria e para que Ele coloque o trono dEle no centro do seu coração e que você não venha adorar mais nada a não ser Deus. Você pode se apaixonar por alguém, amar alguém, você deve amar o seu parceiro, sua parceira, mas ele jamais deve ser um ídolo para você. Ela jamais deve ser um Deus para você. Jamais. De modo nenhum. De modo nenhum. Quem é o seu Deus? Cristo Jesus. Aquele que descendeu de Judá, filho de Leia, a desprezada. Ele é o meu Deus. Então, nessa noite, eu quero fazer uma oração com você, que talvez tenha se sentido um escravo desse tipo de Deus, tem se sentido humilhado por esse tipo de Deus, para que você possa se reorientar e que você possa colocar as coisas no seu devido lugar. Machado de Assis tem um livro que se chama Yaya Garcia. Nesse livro, tem um relato de uma personagem que se chama Estela. E essa mulher, ela nos dá uma lição do que é você colocar o sentimento no lugar certo. Ela teve as melhores oportunidades para se aventurar nas maiores paixões, as coisas mais lindas e românticas que uma mulher pode se aventurar. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Porque o amor romântico para ela não é um Deus. Você vai ter grandes oportunidades na sua vida, meu irmão. Ou talvez você está passando por isso agora. Alguns talvez vão passar por essa luta no futuro. Você vai ter oportunidades para se aventurar em grandes paixões, em grandes
em coisas maravilhosas, coisas que mereceriam filme, mereceriam um livro. Irmãos, que você possa voltar para o Evangelho de Cristo Jesus. Que você possa ser um homem guiado pela palavra do Senhor, e não por um filme, não por uma novela, e não por um Deus falso. Amém? Vamos orar, coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, porque eu quero fazer uma oração justamente pelo seu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, que cuide do coração das pessoas que estão aqui nessa noite. Cuide do coração das pessoas que estão me ouvindo, das pessoas que vão assistir essa pregação depois. Cuide do coração. Liberte. Essa é uma noite de libertação, eu creio. É uma noite de libertação. É uma noite onde homens vão ser libertos do Deus romântico. Mulheres vão ser libertas do Deus romântico. Vão ser libertas desse Deus que tem escravizado os homens e mulheres ao longo do tempo, que tem feito mulheres serem reduzidas a trapo de chão, que tem feito homens serem reduzidos a trapo de chão, porque se submetem às aventuras mais descabidas possíveis. Em nome de Jesus, Senhor, liberte o teu povo. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação maligna, toda ação de Satanás sobre o coração dessas pessoas. Liberte, Senhor, porque tudo que Satanás quer são pessoas apaixonadas e inconsequentes, é tudo o que ele quer. Mas o teu evangelho não nos ensina isso. A tua palavra não nos ensina isso. Não nos ensina isso, Senhor. Em nome de Jesus, coloque o nosso coração perto de ti, Senhor. Que nós possamos ser como Leia. Leia cometeu alguns erros ao ter os seus primeiros filhos. Ela tinha o objetivo de conquistar o amor romântico do marido. Mas depois Leia aprendeu com os seus erros. E ela entendeu que ela só devia ser grata a ti, Senhor. A adorar a ti. A ter o coração centrado em ti. Um homem nunca pode ser um Deus, uma mulher nunca pode ser um Deus, o amor romântico nunca pode ser um Deus. Senhor, nos ajude a não sermos idólatras, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, e eu creio que as pessoas que estão me ouvindo nessa noite estão orando junto comigo. Ouça a minha oração e ouça a oração dos ouvintes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém.